O que aconteceu na Rua Azusa? Bem, em 1906 aconteceu um avivamento na Azusa Street, ou Rua Azusa, que trouxe grande repercussão internacional. No início do século, Charles Parham, grande pregador avivalista, orou com imposição de mãos sobre uma senhora chamada Agnes Osman, primeira pessoa a falar em línguas estranhas em 1900. Esse avivamento começou em 1900 e teve muita resistência, que foi se espalhando lentamente pelos Estados Unidos. E em 1906, somente em 1906, um grupo de irmãos liderados por um senhor negro chamado William Seymour começa um avivamento em uma pequena igreja, na realidade, um grande armazém. Seymour era avivalista. Logo, o movimento se espalha com maior intensidade, chegando até Los Angeles, onde uma senhora chamada Amy McPherson inicia um grande avivamento pentecostal em sua igreja conhecida como Angelus Temple. Quero que você observe que o irmão Branham marca o início da era de Laodiceia, com o ano de 1906. Havia um avivamento pentecostal, agora liderado por uma mulher. Somente em 1956, o irmão Branham, se é que você pensa que é coincidência, veja, ele foi convidado a pregar justamente no Templo Angelus, exatamente no mesmo lugar em que a senhora Macpherson começou a era. Bem, na mensagem em inglês, pregada pelo irmão Branham neste local, ele chama atenção para o avivamento que marcou a era, seu início em 1906, e chama sua mensagem de Azusa Jubilee, ou Jubileu Azusa. William Seymour e seu povo pentecostal balançaram a terra pregando que Jesus estava vivo, mas a senhora Macpherson organiza o movimento. Em 1956, o profeta prega esta mensagem, fazendo referência a essa senhora e o seu filho, que era o pastor, então naquela data. O avivamento da Rua Azusa na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, tem marcado profundamente o cristianismo nos últimos 100 anos. Hoje, dos 660 milhões de cristãos, protestantes e evangélicos no mundo, 600 milhões pertencem a igrejas que foram diretamente influenciadas pelo avivamento da Rua Azusa. As pentecostais, carismáticos, terceira onda, etc. O início do avivamento começou com o ministério do Charles Fox Parham. Em 1998, Parham abriu um ministério, incluindo uma escola bíblica na cidade de Topeka, no Kansas. Depois de estudar o livro de Atos, os alunos da escola começaram a buscar o batismo no Espírito Santo. E no dia 1º de janeiro de 1901, uma aluna, Agnes Osman, citada, recebeu o batismo com a manifestação do dom de falar em línguas estranhas. No dia seguinte, outros alunos e o próprio Parham também receberam a experiência e falaram em línguas. Nesta época, as igrejas Holiness, que significa santidade, descendentes da igreja metodista, ensinaram que o batismo no Espírito Santo, a chamada segunda bênção, significava uma santificação e não uma experiência de capacitação de poder sobrenatural. Os dons do Espírito Santo, tais como falar em línguas estranhas, não fizeram parte da sua teologia do batismo no Espírito. A sua mensagem, porém, foi que o batismo no Espírito Santo deve ser acompanhado com um sinal miraculoso de falar em línguas. Com seu pequeno grupo de alunos e obreiros, começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo e também iniciou um jornal chamado The Apostolic Faith, que significa a fé apostólica. Em janeiro de 1906, ele abriu uma outra escola bíblica na cidade de Houston, no Texas. Um dos alunos desta escola foi William Seymour, nascido em 1870, filho de ex-escravos. Seymour estava pastoreando uma pequena igreja, a Holiness, na cidade, e já estava orando 5 horas por dia para poder receber a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Ele enfrentou as leis de segregação racial da época para poder frequentar a escola. Ele não foi autorizado a ficar na sala de aula com os alunos brancos, sendo obrigado a assistir às aulas do corredor.
Também não pôde orar nem receber oração com outros alunos e, consequentemente, não recebeu o batismo no Espírito Santo na escola, mesmo concordando com a mensagem. Uma pequena congregação Holiness na cidade de Los Angeles ouviu sobre Seymour e o chamou para ministrar na sua igreja. Mas quando ele chegou e pregou sobre o batismo no Espírito Santo e o dom de línguas, Seymour logo foi excluído daquela congregação. Sozinho na cidade de Los Angeles, sem sustento financeiro nem a passagem para poder voltar para Houston, Seymour foi hospedado em Edward Lee, um membro da sua igreja, e mais tarde por Richard Asbury. Seymour ficou em oração, aumentando seu tempo diário de oração para 7 horas por dia, pedindo que Deus o desse aquilo que Parham pregou, o verdadeiro Espírito Santo e fogo com línguas e o amor e o poder de Deus, como os apóstolos tiveram. Uma reunião de oração começou na casa da família Asbury, na rua Borne Bray, número 214. O grupo levantou uma oferta para poder trazer Lucy Farrell, amiga de Seymour, que já tinha recebido o Espírito Santo, na cidade de Houston. Quando ela chegou, orou para Edward Lee, que caiu no chão e começou a falar em línguas estranhas. Naquela mesma noite, 9 de abril de 1906, o poder do Espírito Santo caiu na reunião de oração na rua Bonnie Bray e a maioria das pessoas presentes começaram a falar em línguas. Jane Moore, que mais tarde se casou com William Seymour, começou a cantar e tocar piano, apesar de nunca ter aprendido a tocar. A partir desta noite, a casa da rua Bonnie ficou lotada com pessoas buscando o batismo com o Espírito Santo. E dentro de poucos dias, o próprio Seymour também recebeu o batismo e o dom de línguas. Uma testemunha das reuniões na rua Bonnie Bray disse: eles gritaram durante as 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os lugares. No dia seguinte foi impossível chegar perto da casa. Quando as pessoas entraram, elas caíam debaixo do poder de Deus e a cidade inteira foi tocada. Eles gritaram lá até as fundações da casa cederem, mas ninguém foi ferido. Durante esses 3 dias havia muitas pessoas que receberam o batismo. Os doentes foram curados e os pecadores foram salvos assim que eles entraram. Sabendo que a casa na rua Bonnie Bray estava ficando pequena demais para as multidões, Seymour e os outros procuravam um lugar para se reunir. Eles acharam um prédio na rua Azusa, número 312, que tinha sido uma igreja metodista episcopal, mas depois de ser danificado no incêndio, foi utilizado como estábulo e depósito. Depois de tirar os escombros e construir um púlpito de 2 caixas de madeira e bancos de tábuas, o primeiro culto foi realizado na rua Azusa, no dia 14 de abril de 1906. Muitos cristãos na cidade de Los Angeles e cidades vizinhas já estavam esperando por um avivamento. Frank Barterman e outros estiveram pregando e intercedendo por um avivamento como aquilo que Deus estava derramando sobre o país de Gales. No folheto escrito em 1905, Barterman escreveu: a correnteza do avivamento está passando pela nossa porta. O espírito do avivamento está chegando, dirigido pelo sopro de Deus, o Espírito Santo. As nuvens estão se juntando rapidamente, carregadas com a poderosa chuva, cuja precipitação demorará apenas um pouco mais. Heróis se levantarão da poeira da obscuridade e das circunstâncias desprezadas, cujos nomes serão escritos nas páginas eternas da fama celestial. O Espírito está pairando novamente sobre a nossa terra, como no amanhecer da criação, e o decreto de Deus saía: haja luz. O pastor da primeira igreja batista, Joseph Smauer, visitou o avivamento em Gales, e reuniões de avivamento continuavam por alguns meses na sua igreja, até que ele foi demitido pela liderança. Barterman escreveu e recebeu cartas de Evan Roberts, o líder do avivamento de Gales, mas o avivamento começou com um pequeno grupo de oração dirigido por Seymour.
Depois de visitar a reunião na rua Bonnie Brae, Barterman escreveu: havia um espírito geral de humildade manifesto na reunião. Eles estavam apaixonados por Deus. Evidentemente, o Senhor tinha achado a pequena companhia ao lado de fora, como sempre, através de quem ele poderia operar. Não havia uma missão no país onde isso podia ser feito. Todas estavam nas mãos de homens. O Espírito não pôde operar. Outros mais pretensiosos tinham falhado. Aquilo que é estimado por homem foi passado mais uma vez e o Espírito nasceu novamente no estábulo, humilde, por fora dos estabelecimentos eclesiásticos, como sempre. Interesse nas reuniões da Rua Azul aumentou depois do terrível terremoto de 18 de abril, que destruiu a cidade vizinha de São Francisco. Duras críticas das reuniões nos jornais da cidade também ajudavam a espalhar a notícia do avivamento. Como no avivamento de Gales, as reuniões não foram dirigidas de acordo com uma programação, mas foram compostas de orações, testemunhos e cânticos espontâneos. No Jornal da Missão, também chamado The Apostolic Fight, temos a seguinte descrição dos cultos. As reuniões foram transferidas para a Rua Azusa e desde então as multidões estão vindo. As reuniões começam por volta das 10 horas da manhã e mal conseguem terminar antes das 20 ou 22 horas. E às vezes vão até as 2 ou 3 da madrugada, porque muitos estão buscando e outros estão caídos no poder de Deus. As pessoas estão buscando no altar 3 vezes por dia, e fileiras e mais fileiras de cadeiras precisam ser esvaziadas e ocupadas com o que estão chegando. Não podemos dizer quantas pessoas têm sido salvas e santificadas e batizadas com o Espírito Santo e curadas de todos os tipos de enfermidade. Muitos estão falando em novas línguas e alguns estão indo para o campo missionário com o dom de línguas. Estamos buscando mais poder de Deus. Frank Batterman também escreveu sobre os cultos na Rua Azusa. O irmão Seymour normalmente se sentou atrás de 2 caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. Ele costumava manter sua cabeça dentro da caixa de cima durante a reunião em oração. Não havia nenhum orgulho lá. Os cultos continuavam quase sem parar. Almas sedentas poderiam ser encontradas debaixo do poder, qualquer hora da noite ou do dia. O lugar nunca estava fechado nem vazio. As pessoas vieram para conhecer Deus. Ele sempre estava lá. Consequentemente, foi uma reunião contínua. A reunião não dependeu do líder humano. Nenhum velho prédio, naquele velho prédio, com suas vigas baixas de chão de barro, Deus despedaçou homens e mulheres fortes e os juntou novamente para a sua glória. Era um processo tremendo de revisão. O orgulho e a autoasserção, o ego e a autoestima não podiam sobreviver lá. O ego religioso pregou seu próprio sermão funerário rapidamente. Nenhum assunto ou sermão foi anunciado de antemão, e não houve nenhum pregador especial por tal hora. Ninguém soube o que podia acontecer, o que Deus faria. Tudo foi espontâneo, ordenado pelo Espírito. Nós quisemos ouvir de Deus, através de qualquer um que ele poderia usar para falar. Nós tivemos nenhum respeito das pessoas. O rico e educado foi igual ao pobre e ignorante e encontrou uma morte muito mais difícil para morrer. Nós reconhecemos somente a Deus. Todos foram iguais. Nenhuma carne poderia se gloriar na presença dele. Ele não pôde usar o opiniático. Essas foram reuniões do Espírito Santo conduzidas por ele, conduzidas por Deus. Teve que começar num ambiente pobre para manter o elemento egoísta humano ao lado de fora. Todos entraram juntos em humildade aos pés dele. Notícias sobre a Rua Azusa começam a se espalhar e multidões vieram para poder experimentar aquilo que estava acontecendo. Além daqueles que vieram dos Estados Unidos e do Canadá, missionários em outros países ouviram sobre o avivamento e visitavam a humilde missão. A mensagem e a experiência pentecostal foi levada para as nações.
novas missões e igrejas pentecostais foram estabelecidas e algumas denominações Holiness se espalharam e se tornaram igrejas pentecostais. Em apenas 2 anos, o movimento foi estabelecido em 50 nações e em todas as cidades dos Estados Unidos, com mais de 3.000 habitantes. A influência da missão da Rua Azusa começou a diminuir à medida que outras missões e igrejas abraçaram a mensagem e a experiência do batismo com o Espírito Santo. Uma visita de Charles Parham à missão em outubro de 1906 resultou em divisão e o estabelecimento de uma missão rival. Parham não se conformava com a integração racial do movimento e criticou as manifestações que ele viu nas reuniões. Em setembro de 1906, a missão da Rua Azusa lançou um jornal, The Apostolic Fight, que foi muito usado para espalhar a mensagem pentecostal e continuou até maio de 1908, quando a mala direta do jornal foi indevidamente transferida para a cidade de Portland, assim efetivamente isolando a missão de seus mantenedores. O avivamento da Rua Azusa durou apenas 3 anos, mas foi instrumental na criação do movimento pentecostal, que é o maior segmento da igreja evangélica hoje. William Durham recebeu seu batismo no Espírito Santo em Azusa, formando missionários em sua igreja em Chicago, como E. N. Bill, formador da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus no Brasil, e Luigi Frankerson, fundador da Congregação Cristã no Brasil. Por pastor Paulo Davi Kuhn, do site avivamentojá.com. Deus abençoe.